Boa noite. Você que está no YouTube aí, milhares de pessoas, de acordo aí com as pesquisas, mais de 1 milhão de pessoas assistindo esse culto agora, em algum planeta da Terra, né? Fora da Terra. Pega a sua Bíblia aí e faz assim, ó. Você que nunca viu, nunca esteve com a gente, ó. Você pega a Bíblia e faz um cheiro nela assim, ó. Depois um beijo, põe ela no coração. Hoje a palavra do Senhor vai falar com a gente, amém? Abre aí no livro de Lucas, e realmente é Lucas hoje, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Começamos ontem, assim, demos uma prévia, e você pode ver no cenário aqui hoje. Não sei se você já conseguiu entender o que vai acontecer aqui hoje, mas nós vamos andar durante este mês por alguns campos de concentração. Os piores lugares que esse mundo já viu. Aqui nós temos uma cerca, né? E daqui para lá, milhares, milhões de pessoas morreram. De várias formas diferentes. Várias formas diferentes. Mas eu não vou falar do campo de concentração ainda não. Eu vou começar de uma maneira mais leve, para você se soltar, né? Você está vendo que tem uma tinta aqui, né? Hoje eu sou o dia da tinta, tem uma tinta vermelha aqui. Ela vai ser usada hoje. Ontem, na verdade, mais ou menos 11 horas, eu acho, eu fui preparar o carimbo para botar o pé do Danilo. E a esponja estava seca, e eu tenho um refil para pingar umas gotinhas, só que eu não conseguia abrir o potinho que tinha a tinta azul. E eu forcei, fui na cozinha para tentar dentro da pia, e quando eu tentei abrir com a força brutal que eu tenho de nascença, parecendo o Hulk, só que azul, aquele negócio estourou. Pau! Voou tinta na parede da cozinha, no fogão da minha esposa, né? E na pia, na minha roupa, nas minhas mãos ainda estão meio azuis, eu tentei tirar, mas está azul ainda. E aí eu não sabia o que fazer, fui até o quarto falar com a minha esposa. Falei, amor, eu tenho notícia boa e uma ruim para você, qual você quer primeiro? Nunca pergunte isso, porque geralmente a ruim é maior que a boa, né? Ela falou, tá, tanto faz. Eu falei, a notícia boa é que você acabou de ganhar um fogão novo. Ela, é? Eu falei, é. A notícia ruim é que veio da cor azul. Ela, como assim? Eu falei, vem ver. Ela olhou e falou assim, olha, se vira aí. E eu fiquei até a hora da vigília, limpando, tentando tirar aquilo, emendei numa vigília que foi fantástica. Quem aqui estava na vigília? Levanta a mão. Eram poucos daqui, eu acho. Foi Nova Tatuí, com os guerreiros do Apocalipse ali, das 3 horas da manhã até as 7, e depois fomos para a igreja, ficamos até as 10, eu saí um pouquinho antes para o clube, mas foi um dia muito abençoado, um dia de oração. Eu quero convidar você, que quiser orar junto comigo, quarta-feira, às 5 da manhã, no meu canal do YouTube ou pelo Zoom, eu vou estar orando das 5 às 6, junto com a sala 57, ok? Está convidado. A sala 57 de hoje, que aqui à noite a gente reúne todos aqueles que oram de madrugada, que buscam o Senhor. Tem o nome de Ele é, né? Que é a nossa série. E Ele é real. Quem crê que Deus é real, diga amém. Você crê que Ele é real? Mas espera aí, quando você olha para um campo de concentração, e você vê um trem, tinha um trem chamado Trem da Morte. Eles eram vagões que você podia botar carvão, qualquer coisa, era aberto. Dava mais ou menos na altura dos mais altos assim, na altura da testa, eles cabiam 50 pessoas em pé ali, eles colocavam quase 200 pessoas ali, e viajavam durante 13 dias, sem cobertura, sem comida, sem banheiro. Conta a história dos livros de Auschwitz e outros campos de concentração, que vagões inteiros, com milhares de pessoas, às vezes chegavam no campo de concentração sem nenhuma pessoa viva, com um cheiro de urina, de fezes, porque ali era o banheiro, ali era a casa, ali era o cemitério. Eu sei que está na moda, para algumas pessoas, claro, não para todos, espero que para ninguém que está nos assistindo, na moda chamar as pessoas de nazista, né, de genocida e tal, é uma moda que pegou aí no país, mas quando a gente olha para isso, a gente redefine os termos, né? A gente pensa muito antes de falar isso, porque aqui está o retrato de o que é realmente o ódio, o homem sem Deus. E é para entender isso que eu vou ler para você um texto bem diferente hoje. Lucas capítulo 9,
no versículo, nós vamos começar no versículo 51. Diz assim: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para consumi-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas veio para salvá-los. E foram para outro povoado. Olha que história, irmãos. Chegou o tempo de Jesus morrer, de ele ser levado ao céu. Ninguém sabia, só Jesus, né? Ele sabia disso. E ele então tinha que voltar para Jerusalém, aonde ele seria morto. No meio do caminho, ele tinha que repousar em algum lugar. E ele escolheu um lugar muito ruim para aquela época, que era um povoado samaritano. Para quem não entende a Bíblia, assim, não entende o contexto, é mais ou menos o seguinte: é um judeu, está voltando para casa, e no caminho ele vai dormir na casa de Hitler. Ah, vamos dormir ali na casa de um nazista. Não dá certo. O preconceito, olha, um samaritano e um judeu não comiam na mesma mesa. Eles cuspiam um no outro, eles matavam uns aos outros. Eles tinham um alto preconceito. O judeu achava o samaritano isso, o samaritano achava o judeu aquilo. Eles invadiram primeiro, não, depois vocês fizeram aquilo, e era uma briga eterna, e eles se odiavam. E os samaritanos e os judeus são um exemplo simples do que nós estamos vivendo hoje e todos os tempos. Sempre teve dois lados, sempre teve pessoas que se odiavam, sempre teve certo e errado, e sempre teve errado e errado, não teve? Vê um casal brigando, lá para meia-noite os dois brigando. Uma pessoa escreveu hoje lá na sala de oração, pediu oração, mandou para mim, falou: pastor, foi muito difícil a noite, porque os vizinhos aqui jogavam prato um no outro e gritavam. E aí, pergunta para eles lá, 2h, qual foi o motivo do início da briga? Talvez nem saibam. Porque quando o ódio vem, nós somos bons de ódio, não somos? Odiar é muito fácil, amar é complicadíssimo, mas odiar, olha só João e Tiago, lembram que eles eram chamados de filhos do trovão? Jesus, deixa com a gente. Se o Senhor permitir, nós vamos pedir para descer fogo do céu, para fulminar eles. Gente, tenta trazer para o dia de hoje. Eu estou conversando com uma pessoa, sei lá, um ancião da igreja, e eu falo assim: puxa, Iago, o Iago está aqui, ancião, Iago, chateado, rapaz. Fui lá no Clube dos Vereadores hoje, e o Ed nem estava lá hoje. Aí o Iago: pastor, fica frio, pastor, fica frio. Fica tranquilo, pastor. Se eu permitir, já pensou? Eu peço para Deus mandar fogo do céu e consumir o Ed e a Cris logo, para não ficar nada. Já pensou? É isso que eles estão falando, gente. É muito louco. E eles eram os dois discípulos que andavam com Jesus. João era o discípulo amado, gente. Aquele que inclinou a cabeça no pão de Jesus. Queria botar fogo numa cidade inteira, cheio de mulheres, de crianças, de idosos. Mas essa é a história do ser humano, porque odiar é fácil. Agora a gente olha para Cristo, ele é outra coisa. Ele é totalmente diferente. Só que alguns, quando olham para Auschwitz, quando olham para os campos de concentração, quando olham para a política do país, quando olham para o racismo, quando olham para as mulheres sofrendo abuso, quando olham para a pedofilia, falam: cadê Deus? Será que Ele é real? E você vai entender hoje, nessa leitura, e no que nós vamos conversar, que em meio ao caos, em meio ao ódio, em meio à carnificina, Jesus aparece e reina. Olha só o que ele fala aqui. Opa, João, calma. Antes que você aperte o play aí e fulmine uma cidade inteira e mate todo mundo. João,
Olha só o que ele fala no versículo, eu vou traduzir numa versão minha aqui, do 55. Mas Jesus voltou-se e repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Olha a minha tradução. Você não está ligado, não, que é o capiroto que está fazendo isso com vocês? Vocês são guiados pelo Satanás? Isso é coisa que um discípulo diga. Agora você vai pensar comigo aqui. Pastor, conta tudo para a mãe deles. Disciplina esses dois, pastor. Na verdade, pastor, vamos botar fogo em João e Tiago. Sabe, o espírito nosso é esse. Como que pode, dentro da nossa igreja, ter dois malas que quer queimar uma cidade inteira? Queima os dois então. Não é assim que funciona. Jesus falou, esse espírito de revanche, de ódio, de raiva, de morte, não é o espírito de Cristo. Aí ele resolve o problema. Ele fala assim, ó, final do verso ainda, pois o Filho do Homem, que é Jesus, não veio para destruir. Esquece isso. Ele veio para salvar. Imagine a pior pessoa que você já conheceu. A pior. Não fala em voz alta, certo? Essa pessoa, a pior que você já conheceu. Jesus não veio destruí-la. Amém? Ele veio para quê então? Difícil. Quando eu me converti, só conhece a minha história já, eu queria matar meu pai. Eu pensava, o céu é perfeito, então esse cara não entra lá. A gente faz isso, igual João e Tiago. O céu vai ser maravilhoso, porque não vai ter samaritano. O céu vai ser lindo, porque não vai ter nazista. O céu vai ser maravilhoso, porque não vai ter judeu. O céu vai ser maravilhoso, porque não vai ter homem. Não adianta você classificar, o céu é maravilhoso, porque lá estará Jesus, amém? E olha só como a coisa é linda. Eu vou compartilhar com vocês a história, parte dela, lógico, eu nem li o livro todo, né? Li partes e pretendo lê-lo todo, mas vai demorar um pouquinho. O tatuador de Auschwitz. Auschwitz é o maior campo de concentração que já existiu. Ele foi onde morreu mais gente. E lá, quando as pessoas chegavam nos vagões, uma pessoa tatuava um número no braço, assim. Escrevia assim, 8432, aí é o número da pessoa. Ele perdia o nome, até porque um alemão nunca ia dizer o nome judeu. Ele chamava pelo número. Quando chamava de verme, de rato, de imprestável. E eles matavam por qualquer coisa. Estava assistindo semana o filme O Guarda de Auschwitz. E o cara derrubou um lenço. Quando ele voltou, o lenço estava lá. Ele mesmo derrubou. Quem pegou isso aqui? Ninguém? Foi você. Pô, tiro na cabeça. Não é assim esses filmes? E é real, aconteceu sim. O tatuador era um menino, na verdade era uma outra pessoa, um francês. E ele conheceu um menino e se apegou a esse menino. E ensinou esse menino judeu a tatuar. Então esse menino não passava fome. Esse menino não estava na lista dos que entrariam na fornalha, né? Naquelas câmaras de gás. Esse menino tomou privilégios. Ele era um judeu com alguns privilégios alemães. E ele começou a tatuar as pessoas. E ele foi amadurecendo ali, foi pegando jeito. O tatuador original, oficial, adoeceu, faleceu. E ele virou o tatuador oficial. Agora pensa, amados, um judeu, um de nós, tem que escrever no seu braço, no meu, um número que vai colocar você na fila para morrer. Pega lá seu braço, escreve. E a história conta que ele estava tatuando as pessoas e já nem, sabe, ele demorou para contar essa história por uma razão. Ele contou essa história com 90 e poucos anos de idade, porque ele tinha medo das pessoas acharem que ele era como aqueles nazistas. Que ele fez parte daquilo, mas ele era obrigado a tatuar, o trabalho dele era colocar números, e ele que estava colocando os números, de repente ele vê uma mão bela, uma mão bonita ali, e ele olha nos olhos, aquele olhar fascinou, e ele então se apaixona por uma judia que estava na frente dele, e ele ali tatuando ela, agora com o coração cheio de amor, tem que escrever um número que vai marcar a morte da pessoa que ele está agora apaixonado. E o livro basicamente é a história
do amor entre o tatuador e essa judia. Agora eu pergunto para vocês, tem como, nesse lugar, frio, sem amor, sem misericórdia, onde o cheiro é de morte, milhares eram empilhados em valas, tem como o amor florescer aqui? Tem. E a partir daquele dia então, este tatuador começa a desejar salvá-la, dar a vida por ela. Eu olho para uma história dessa pensando assim, como pode? Agora, algumas diferenças dessa história e a história da Bíblia, né? Esse tatuador escolheu uma pessoa para amar e queria salvar ela. Enquanto ele via outros morrendo, tentava tirá-la da fila. O dia que ele ia morrer, não, vai morrer esse galpão inteiro. Vem para cá, vai para lá, sabe? Uma luta durante todo o livro, tentando salvá-la da morte. Na Bíblia, Jesus está fazendo isso por todos. Por todos. Por mais difícil que isso seja, por mais que você sinta que você é melhor que o outro, que você é mais merecedor que o seu vizinho, mais merecedor do que outra pessoa, ele morreu por todos. Eu quero mostrar mais ou menos como é que era. Eu quero, dos bravadores presentes, tem um voluntário aqui? Um voluntário? Parabéns, todos são voluntários, né, Ed? Eu queria uma menina desbravadora. Lívia, por favor então, pode vir. Vamos fazer uma tatuagem aqui agora. Tem que assinar um termo dizendo que seus pais concordam. Vem aqui, por favor. Puxa a manga do seu braço. Pode ficar mais para lá assim, de ladinho, isso. Esse é o braço bom, esse aqui. Puxa mais, para caber tudo que eu vou escrever. Posso sujar você um pouquinho? Voluntário é para sujar mesmo, né? Eu estou sujo aqui, estou de azul, né? Mas olha só, amados. Naquele tempo eles usavam uma tinta normal, azul, assim, preta, né? Tinta de presídio. Viu aquelas tatuagens de presídio? Aquelas que parece que está desbotada. Pode deixar o braço aqui, porque aí a câmera está pegando ali. Essas tatuagens de presídio, amados, conta-se, né, aqueles que já foram presos, que muitas delas você é obrigado a fazer, para fazer parte de um grupo, né? Fazer parte de uma gangue ou para saber onde você pode acessar na prisão. E tem desenho de palhaço, desenho... Cada um tem um significado, eu não manjo disso aí não, sabe? Mas eu manjo desse aqui, ó. O sangue de Cristo. Quando Cristo ele morreu, você estava escrito assim, ó. Pecadora. Você morreu. Aí vem Cristo, né? Quase que como... Faz um risco assim, ó. Só um risco. É quando você começa a conhecer Jesus e... Lá no campo de concentração, quando ele escrevia no braço de Gates, a moça que ele estava apaixonado, ela chorava, porque assim, por que eu vou morrer, sabe? Às vezes a gente acha que Jesus estava fazendo alguma maldade com a gente, sabe? Porque a gente sofre nesse mundo, né? Ele faz outro risco. Outro risco. Ele vai riscando a nossa vida. Olha só. Deixa o bracinho secando aqui. Quando ela viu aquele número, ela começou a contar na sua mente assim, faltam 5.000 pessoas para eu morrer. Já pensou nisso? É quase como uma contagem regressiva, sabe? Mas, Lívia, todas as vezes que você olhar para isso e escrever para você vai lembrar uma coisa, que você é pecadora e tem que morrer. Você está caminhando para a câmara de gás, você vai morrer, mas aí você lembra que Ele é o seu Salvador, Ele é a sua vida, Ele é tudo para você. Sabe, amados, eu estou olhando esse braço branquinho, né? Quase uma página de um livro. Mostra pro pessoal, não sei se você consegue ler ali, ó, o pessoal consegue ler, ó. Eu escrevi no braço dela. Deixa o seu braço aqui que eu vou pintar agora todo, não, mentira. Mas eu quero falar uma coisa para você, Lívia. Lá no campo de Auschwitz, ele ficava olhando de longe para ela, sabe? Para Gate. Ele ficava acompanhando ela, andando pelo campo de concentração, e às vezes um alemão empurrava ela, sabe? E ela caía, e alguém cuspia nela,
E o coração dele doía, ele queria correr e salvá-la, mas se ele fizesse isso, naquele momento, morreriam os dois. Então ele tinha que esperar a hora certa, sabe? E eu gosto de pensar, Lívia, que Jesus faz a mesma coisa com você. Porque se aquele homem amava aquela mulher, Jesus ama você muito mais, não é verdade? E aqui pelo bairro ele fica olhando para você. Quando você sobe domingo de manhã para o clube com o seu lenço, Jesus ele fica olhando assim, sabe? A vontade dele é pegar você e levar você embora com eles. Mas ele não pode interferir. Ele tem que deixar você livre. Esse amor é um amor proibido. O pecado está separando vocês, mas ele fica ali torcendo para que você não entre na câmara de gás, sabe? Para que você consiga escapar das ciladas do inimigo. E ele manda anjos, ele manda amigos, ele manda conselheiro, ele manda o pastor, ele manda tanta coisa. Ele está preocupado com você. Às vezes, lá no campo de concentração, alguém diz assim, ó, Deus não está aqui. Mas quando esse homem, Late Gate, quando eles saíram de mão dadas para casa, livres do campo de concentração, eles pensaram uma coisa: Deus existe. Ele está cuidando de nós. É verdade que alguns morreram, outros sofreram muito, outros escaparam, mas cada lágrima, cada pessoa que foi enterrada ali, amados, cada uma delas, dessa cerca para dentro, Cristo sentiu ao ponto de dar a vida por cada um deles. E Lívia, o Senhor está te vigiando um tempão já. A Bíblia fala que na barriga da sua mãe, Ele teceu você. Já imaginando, Deus sabe o futuro, e Ele foi vendo momentos difíceis, dias que você chorou, e Ele disse para o pai, pai, cuida dela para mim, pai. Mas Ele viu que lá no fim, o sacrifício dele valeu a pena. Porque Ele é. Amém? Deus te abençoe. Obrigado por nos dar o seu braço. Aqui tem nos bastidores, pode ir ali que você vai ser lavada. Mais alguém quer pintar o braço hoje? Deixa eu perguntar, alguém quer deixar Jesus tatuar no seu coração a mensagem de que Ele te ama, de que Ele está cuidando de você, de que apesar das tragédias, apesar de tudo que esse mundo tem de ruim, o Senhor ainda está aqui cuidando da gente? Você crê nisso? Quem crê nisso, diga amém. Amém? Sabe? A Lívia está me ouvindo, ela está limpando o braço aqui, eu quero que você escute, vai escutando aí enquanto você limpa aqui. Eu sabia que ela vinha hoje, sabe? Porque ela é Caleb. E quando ela chegou e sentou ali, eu escolhi ela para pintar o braço dela. Ela não sabia que eu escolhi ela. Eu usei uma estratégia, eu orei a noite toda por ela. Eu acordei às 3 horas da manhã, falei, Senhor, amanhã a Lívia vai estar lá. Eu tenho essas loucuras, porque Deus fala assim, Vinícius, eu amo aquela menina. E aí quando eu falei, quem é voluntário? Eu sei que todo mundo é voluntário, desbravador, fácil, né? Mas eu vi um monte de homem levantando a mão, mas tinha uma menina que eu queria escolher. Eu falei, eu quero uma menina. E ela prontamente, eu conheço, uma boa desbravadora, uma desbravadora top. E ela ia levantar a mão. Quando ela levantou a mão, eu estava olhando para cá. Mas o meu coração estava aqui, sabe? Batendo forte. Levanta a mão dela, meu Deus. Estou contando a história dessa madrugada aqui, Lívia. Eu orei por isso ontem. Eu imaginei tudo isso na minha casa. E aí quando eu olhei para cá, eu olhei para aqueles meninos ali, gente boa, que ganharam o bombom de miojo aqui, né? Eu falei, eu preciso de uma menina. E eu vi um vulto levantando a mão assim, ó. Eu falei, amém. Pode ser você. Mas o meu coração, eu já queria ela, sabe? Eu estava doido para pintar o braço dela. Porque eu queria dizer para ela que Jesus te ama demais. Ela sabe disso, eu fui na casa dela falar isso para ela. Sabe, amados? Quando eu tinha 17 anos, no auge da minha revolta, no auge das minhas confusões, dos meus hormônios, das minhas dúvidas, um jovem todo perturbado, ele foi lá na minha casa e escreveu que me amava. E eu fui liberto de um campo de concentração, amados. Quando o pai chegava em casa, o meu irmãozinho corria para o cantinho do quarto e chorava,
Porque meu pai chegava bêbado em casa, gritando. Era o meu campo de concentração. E eu queria matá-lo com todas as minhas forças. Mas ele vê o barro que foi quebrado, amassado. E ele faz tudo novo. O meu pai, a pessoa que eu mais odiei na minha vida, é a pessoa que eu mais sonho ver no céu hoje. Porque quando ele entra num campo de concentração, ele salva o tatuador, ele salva a judia que estava pronta para morrer, salva o guarda, salva o general. Se tiver um coração, uma brecha para ele entrar, ele vai entrar e vai escrever: eu te amo. E quando eu saí do meu campo de concentração, quando eu fui liberto por Cristo, eu comecei a dizer para todo mundo o que Cristo diz que Ele é. O que Ele promete ser, Ele é. Aquilo que Ele se compromete a fazer, Ele faz. Eu não conheço a história de vocês, eu não sei qual, quer dizer, alguns sei um pouquinho, né? Mas o seu campo de concentração, a sua luta, o seu Auschwitz, eu não sei. Eu não sei quando o inimigo pegou você pelos braços e escreveu, dizendo que você não valia nada, que você deveria morrer, que você era rebelde, que você era X, que você não valia nada, que você não ia ser salvo. E ele te enganou, colocou muros ao seu redor, oprimiu você, e você, por muitos dias tem pensado que tudo que ele falou é verdade, e você está contando os dias para a sua morte, triste, sem esperança. Mas aí vem Cristo aqui e chama você, e de maneira lúdica, simples, com uma tinta guache, ele diz: olha, o meu sangue, Lívia, eu dei por você. Você crê nisso? Você crê nisso? Você que está em casa e você crê que hoje o Senhor é capaz de fazer você passar por estas grades, porque Ele é o teu Salvador, Ele é real. Ele não é um Deus que foi pendurado numa parede, Ele não está em cima de uma cômoda, Ele não está aberto na sala, Ele está vivendo no campo de concentração conosco, neste mundo de pecado, neste mundo difícil. O Senhor está aqui, e Ele é o tatuador de Auschwitz. Ele pega você pelas mãos e diz: filho, o que eu vou escrever em você não é a data da sua morte, é o nome que te salvou. E o seu nome, o meu nome, está escrito nas mãos do Senhor. Amém? Você quer falar isso para o Senhor? Quer cantar para Deus agora? Quer chamar o Ministério do Louvor aqui para a gente cantar, para dizer que Ele é. Tu és tudo para nós, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Salvador, Tu és o vinho esmagado para nos salvar. Toma, Senhor, a nossa vida, nosso coração, escreve o Teu nome aqui, para que ninguém possa apagar nunca. Amém.